No coração de cada um, amém? A leitura se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ouvemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me dizer o homem. O microfone falhou, mas todos ouviram? James está com a mensagem. Bom dia para todos. Então, eu acho que eu consigo comunicar com máscara, né? Mas se a igreja não estiver entendendo bem, só falar, dar um sinal para mim aí que eu deixo fora, né? Provavelmente, você já deve ter ouvido essa frase: lá em casa, eu era invisível. E isto é um fenômeno. Como é que uma pessoa, ela pode ser invisível dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família? Mas por estranho que te pareça, isso acontece. E faz um estrago emocional na vida dessas pessoas, quase que irreparável. Só não é irreparável porque Jesus tem o poder de nos curar, inclusive as nossas emoções, nossos traumas. Infelizmente, é possível ter uma esposa invisível em casa e uma mãe invisível em casa. É possível ter um marido invisível em casa. E essa invisibilidade é que ninguém liga para essa pessoa. Embora está ali aquela criança, mas é como se ela não existisse. Criança vai falar, cala a boca, menino. Tem uma esposa lá esposa e mãe, que o marido considera um zero à esquerda. Quando o Senhor diz que elas são as nossas auxiliadoras, pessoas. E é muito triste ter que encarar isso. Isto é uma realidade no mundo inteiro. Pessoas sofrem com isso. Mas a pior invisibilidade ainda não é essa, por incrível que te pareça. A pior invisibilidade é quando Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele se torna invisível para você. Quando você vive como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse, como se o Espírito Santo não existisse. E você vai ter a sua vida. Mas ele é invisível para você. Hoje nós queríamos nos desafiar a lidar com essa invisibilidade. Quando você quer assistir um programa especial na sua casa,
sei lá, se fosse eu e o Joãozinho, esse programa especial seria a final de tênis de Roland Garros entre o Djokovic e o Nadal. E eu e o Joãozinho, nós torcemos por Nadal. Cabra bom, viu? Eu não sei o que é que você quer ver. De repente é um filme especial que alguém falou para você, né? E você então quer ver este filme. Aí você chega na sua casa, ansioso para ver o filme, ou a final, né? De tênis, ou de futebol, vai. O brasileiro é mais futebol, né? Vai. Vai. Então você chega lá, primeira coisa que você faz é: mulher, crianças, cala a boca. Não, não é bem assim não, não deve fazer isso. Primeira coisa que você faz é ir lá e ligar o seu aparelho, é ou não é? Mas não tem como ver o seu programa se você não ligar o seu aparelho, a telinha, né? Quando você liga lá, aí a luz está acesa, né? Mas ainda você não está vendo nada. É porque está no stand-by, né? Está ligado, mas não está ligado. E você precisa dar mais um clique. Dá licença, pessoal. Muito obrigado, meu amor, meu querido. A maior veio para ter certeza que ela entregou a água, né? Então, sabe o que é? Pode deixar a água. Então, você ligou o seu aparelho e apareceu a luzinha vermelha e você não está vendo nada porque está no stand-by. Está ligado, mas não está ligado? Você precisa dar mais um clique a fim de que você possa entrar em conexão lá com a França para ver em Roland Garros a final do Djokovic e do Nadal. É ou não é, Joãozinho? Aí você está conectado. Aí você está percebendo o que está acontecendo. Você está curtindo, vai. E é muito, muito, muito bom, né? Quando isso acontece. Isso também acontece com a sua fé. Isso também acontece na sua vida. Você em relação a Deus, você em relação a Jesus, você em relação ao Espírito Santo. Religião, em dois sentidos. Um sentido primário, que etimologicamente, ou a origem de onde veio essa palavra religião, do latim, que é a palavra religares. E esse é o sentido primário, é o sentido real da palavra religião. É quando você se religa a Deus. As Escrituras Sagradas deixam muito claro que no momento em que você desobedeceu a Deus, você perdeu a conexão com Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Eles perderam a conexão com Deus. É tanto que perderam que Deus os expulsou do Jardim do Éden ou do paraíso. E eles agora tinham que viver por sua própria conta. Então, o Adão e Eva, e você também, quando você pecou, você morreu espiritualmente. Você desconectou-se de Deus. Você separou-se de Deus. E agora você precisa da religião. Você precisa se religar a Deus novamente. Como um aparelho de televisão para você ver o seu programa. Aí você, então, até essa semana,
nós tivemos 2 casos de um jovem de 24 anos e uma senhora. E esses 2, essa semana eles foram religados a Deus. Um deles é o Alain, filho da nossa irmã Cacilda. É um jovem de 24 anos, que o Marquinhos e eu tivemos o privilégio de fazer com ele os primeiros passos para ele se religar a Deus. Nós ajudamos ele a se religar a Deus. E ele foi batizado, na terça-feira ele nasceu de novo. Quando eu aponto para cá, pessoal, porque aqui tem um tanque aqui, né? Nem todo mundo sabe, né? As pessoas que nos visitam. Então aqui tem um batistério, vai. É um tanque de água. E aqui a imersão das pessoas, nós batizamos as pessoas por mandamento de Jesus. Então ele foi religado a Deus. Ele ficou numa felicidade. Gostaria muito de apresentar ele à família de Deus aqui, só que ele precisou fazer uma viagem de emergência com sua família, e ele então passou um zap avisando que ele não estaria aqui. E a outra pessoa foi uma vizinha nossa, o nome dela é Alessandra. Na sexta-feira, a Ariane fez um estudo com ela, é vizinha de frente à nossa casa, eu estou estudando a Bíblia com o filho dela também, para religá-los ao Senhor, e na sexta-feira, ela foi religada a Deus. Ela ficou numa felicidade, e nós também, que foi uma coisa incrível, né? Também ela não pode estar aqui para ser apresentada à nossa família, porque ela está aplicando prova hoje. Então, ela não vai poder. Mas, próximo domingo, vamos ver se ela consegue parar de aplicar prova e vir aqui. É bom que vamos ter o culto à noite, aí vai poder estar vindo, né? Ok. Essas pessoas, elas se religaram a Deus. De fato, de verdade, né? Só que há um perigo dessas pessoas, e de nós também, que já nos religamos a Deus, pela obediência à palavra, pelo novo nascimento, um perigo de nós vivermos no stand-by. Eu estou ligado a Deus, mas eu vivo no modo de espera, no modo stand-by. E eu preciso dar um passo. Eu preciso dar mais um clique no meu relacionamento pessoal e íntimo com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Eu preciso, de fato, me conectar a Deus. Eu preciso me conectar a Deus. Eu preciso estar ligado no que Deus está fazendo comigo, no meu dia a dia. Porque muitas vezes, quando chega segunda-feira amanhã, e a nossa sociedade diz que segunda-feira é o bicho. Tem que começar mais uma jornada de trabalho. Ah, não, segunda-feira é chato. E os caras estão aí de fogo, os caras estão curando ressaca e assim por diante. Dificuldade de ter uma semana, iniciar uma semana de trabalho inteiro, produtivo, né? Saltitando. Eles não têm dificuldade. Eles acham que segunda-feira nem devia existir. Devia ser cortado do nosso calendário. Mas não tem como. Espiritualmente, a gente incorre nesse perigo também. Embora eu estou religado a Deus, mas eu estou no estado de stand-by, e segunda-feira eu não me liguei de Deus, porque eu fui batizado, eu nasci de novo, mas eu levo uma vida de stand-by, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e quem sabe até com meus irmãos na fé. Eu não estou ligado, eu não estou conectado, eu não vejo as coisas acontecendo, né? Por isso é muito interessante, quando nossos irmãos chegam aqui à frente, como o Alexandre fez, e ele falou que ele confia em Deus, e ele falou que Deus está cuidando dele, e isso é um tipo de vida conectado a Deus, e não apenas uma vida em stand-by. O perigo é que segunda-feira eu me desligo, e eu fico desligado segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo!
eu vou tirar do stand-by, que afinal de contas, vai ter adoração, afinal de contas, eu vou tomar a ceia do Senhor, então eu preciso de mais um clique. E aí, domingo está tudo bem, mas segunda de novo, terça de novo, isso acontece. Eu não ouço Deus falar comigo através da leitura da palavra, eu não separo uns tempos para ter uma conversa com meu pai. As coisas que me acontecem no meu dia a dia, embora Ele diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, daqueles que amam a Deus, embora Ele disse, mas as coisas que acontecem no meu dia, não me deixa conectado com Ele. Não me deixa pensando, pai, o que o senhor está fazendo aqui agora? O que aconteceu com isso aqui? Com minha família? O que está acontecendo? Porque Deus não está presente. Porque você está tocando a sua vida. Queria compartilhar com o povo de Deus 4 maneiras de você viver conectado a Deus. 4 maneiras de você viver conectado a Deus. E Deus, você deve entender, eu sei que a maioria entende, quando fala estar conectado a Deus, eu estou conectado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos até nos conectando a Deus, e também a Jesus, mas ao Espírito Santo a gente fica com um pouco de dificuldade de se conectar e andar com Ele. Mas leia a sua Bíblia mais uma vez, meu irmão, e veja o exemplo da igreja lá em Jerusalém, a igreja que nasceu. Leia o livro de Atos essa semana, são 28 capítulos apenas. Leia, e você vai ver que os primeiros cristãos, os cristãos no primeiro século, eram tão poderosos, porque eles viviam conectados a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Os 3 agiam no viver diário da igreja. Então, nós precisamos aprender a viver conectado a Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Deus está falando com você. Deus está falando comigo, com certeza. Ouça o que Deus quer falar com você nessa manhã. Seja a vossa vida isenta de ganância. Contentai-vos com o que tendes. Porque Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. De modo que, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem. Eu até diria, quem me fará os demônios? Então o Senhor está dizendo isso para você nessa manhã. Primeira conexão, ou a primeira maneira de viver conectado com Deus. Viva sem ganância. Algumas versões falam, viva sem avareza. O que é avareza? Uma palavra talvez um pouco conhecida, um pouco longe do seu vocábulo, ou seu vocabulário cotidiano. Mas avareza é um desejo demasiado e sórdido de adquirir riqueza, de acumular riquezas. Isso é avareza. Isso é ganância. A sociedade nossa, ela é movida por dinheiro.
Pessoas falam que tempo é dinheiro. Dinheiro para as pessoas é o mais importante. É claro que todos nós sabemos que é importante trabalhar, ganhar seu dinheiro, né? Mas a ganância, a avareza é outro departamento. Quando você direciona toda a sua vida para ganhar dinheiro, para ficar rico, aí você já está flertando com a avareza. Aí você está incorrendo nesse perigo. E o pior de tudo, que justamente a avareza, ela vai causar em você uma desconexão com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. É o que vai contribuir para que você leve uma vida relacional com Deus no stand-by. Jesus, nosso Senhor, nosso professor, nosso mestre, ele no Sermão do Monte, que é o sermão mais conhecido no planeta Terra, chegou um momento nesse sermão, na fala do nosso Senhor, que ele falou para os seus ouvintes, no capítulo 6, versículo 24 de Mateus, o Senhor disse bem claro: não podeis servir a dois senhores, porque você há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou você vai se apegar a um e desprezar o outro. Jesus, você não pode servir a Deus e as riquezas. É uma impossibilidade. Eu vou ter que escolher ou servir a Deus ou servir Mamon. Em algumas versões traz a palavra Mamon, que é uma palavra aramaica, que significa riqueza. Por isso que algumas versões trazem: você não pode servir a Deus e a Mamon. E isso é uma verdade. Bom, por que não ser rico? Por que não ter dinheiro? Aumentar meu poder de compra, aumentar meu poder de adquirir, não é? Há apenas duas maneiras de você adquirir bens nessa terra. Uma é com o próprio esforço. E é perigoso essa com seu próprio esforço. Esse foco, dinheiro, riqueza. As Escrituras têm muito a falar de riqueza. Aliás, Jesus falou mais de dinheiro do que de amor. Que coisa estranha. Porque o dinheiro é o que pega lá no fundo do meu coração. E é um perigo isso aí. Então eu preciso tomar cuidado, porque eu não posso servir a Deus e as riquezas. A outra maneira de ter dinheiro, ter bens materiais, é com a bênção do Pai. A Escritura diz que a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. Não sei se você reparou, mas eu tenho ficado rico. Não sei. Você que convive comigo, você está vendo que eu estou ficando rico, não é verdade? Você fala: Jaime, você é rico nada. É porque você não sabe do buraco que eu saí. Minha mãe disse que quando eu nasci no chão. Sabe? Minha mãe era tão pobre que não foi para dar luz. E durante um tempo eu ouvia isso, eu ficava muito chateado. Mas quando eu lembrei que Jesus nasceu num curral, eu falei: eu estou em vantagem de Jesus. Eu estou melhor que o Senhor. O Senhor
nasceu no curral. Não tinha onde nascer. E de fato é assim mesmo. Todos os problemas na sua vida, que você precisa vencer, superar, você deve recorrer a Jesus. Porque Ele enfrentou todas as situações que você enfrenta na sua vida, que eu enfrento na minha vida. Ele me salvou do nascimento, onde eu poderia criar grande baixa estima. E é assim mesmo. A bênção do Senhor enriquece. E, sinceramente, eu me sinto um homem rico nessa terra. Rico. Amém? Eu poderia até lembrar as Escrituras, e o Espírito de Deus me fez lembrar agora que eu e você, diz a palavra de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tem, você tem também, meu irmão. Algum dia, os cristãos ainda, e eu espero que seja nessa geração, nós venhamos tomar posse das promessas que Deus tem guardado para nós. Vamos para o segundo ponto, para você viver conectado a Deus, sair do stand-by. Contente-se com o que você tem. Foi o que Deus diz. Irmão e irmã, meu ouvinte, esteja contente com o que você tem. Porque, infelizmente, a máxima nessa terra é não viver contente com o que tem. Não está contente com a esposa não está contente com o marido, os pais não estão contentes com os filhos, né? Não está contente com o seu carro, não está contente com sua casa, não está contente com nada. Instalou-se no espírito humano um descontentamento tal, que para arrancar isso de você é uma dureza. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer uma cirurgia. E a cirurgia vai ter que ser no coração. Uma cirurgia de risco. Mas quem está operando você não sou eu. Esquece de mim. Quem está operando você é o Espírito Santo. É Jesus, é Deus, é a palavra dEle. Porque eu estou citando para vós e para mim a palavra de Deus. E o que Deus diz para mim viver conectado a Ele? Jaime, viva contente. E você vai dizer, como é que viver contente nesse mundo? Com essa Covid, com essa gripe? Esquece isso, meu irmão. Vai vivendo. Mas pegou, trata. O pior que pode acontecer é você morrer. E o pior que vai te acontecer é a maior bênção na sua vida. Você vai morar no céu com Jesus, meu irmão. É o ditado que o pessoal tem aí, dos crentes aí. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O pessoal, eles me ofendem com esse negócio, quando eu ouço aí, falo, está me ofendendo, porque eu, afinal de contas, eu sou de Deus, eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida eterna com Jesus, se eu perseverar até o fim na minha vida. O apóstolo Paulo, que a igreja conhece bem, ele falou com uma igreja como essa. É bem parecido com essa igreja mesmo. Era uma igreja muito alegre, muito feliz. E o Paulo mandou uma carta para essa igreja. Já sabe de qual igreja estou falando, sabe? A igreja de Filipenses. Igreja, vou estudar a Bíblia. Filipenses. Sabe o que Paulo falou com aquela igreja? Lá no 4 da sua carta, pode ler na sua Bíblia depois. Paulo falou assim: eu estou muito alegre com a ajuda que vocês enviaram para mim, para o meu ministério fluir, acontecer. Eu estou muito contente. Mas eu não estou contente por causa da ajuda financeira, din-din. Não estou muito contente com isso, não. Eu estou muito contente é que vocês fazendo isso,
Deus vai ficar tão contente, Deus vai ser glorificado nisso, e Deus vai abrir portas para vocês, porque estão investindo no banco do céu. E não tem luz na terra que se equipara ao investimento que a gente faz lá no céu. Jesus mesmo disse: acumuleis tesouro para vós outros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode atingi-los. O Paulo então diz para esses irmãos: eu estou contente por isso. Porque eu, diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11, está lá registrado. Irmãos, então, aprendeu viver contente, aprender a viver contente, ser uma pessoa alegre, feliz, abençoada. Não é uma coisa que você nasce assim, não é de berço. Não é. Porque o apóstolo Paulo diz: eu aprendi. Se o Paulo aprendeu, você também pode aprender. E eu também posso aprender. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque não há situação na sua vida que Deus não esteja com você, não esteja presente. Então, se você aprender a viver conectado com Deus, sair do stand-by, porque religado a Deus você já está, então você vai ver que a presença do Senhor traz um contentamento. E não importa a situação, porque eu aprendi a depender de Deus. Terceira conexão, depois só mais uma. Terceira conexão é: ouça o que Deus vai falar com você. Em tudo que estamos falando, mas especificamente nesse ponto agora, que é a terceira conexão. Esses versículos da Bíblia, essa parte do que Deus fala, para mim, tem um significado todo especial. Porque, como a igreja sabe, eu e o Carlos, nós fomos criados no Instituto Batista Mineiro. Lá era um colégio interno, porque eu perdi meu pai, então minha mãe nos colocou lá. O Carlos tinha 3 anos de idade, eu tinha 5 anos, nós fomos para lá. E de certa forma, assim, a verdade é que eu fui abandonado, né? Claro, não foi um abandono ativo. Minha mãe falou: vou ficar livre desses 2 moleques, porque não tem jeito, e pá. Não foi isso. Minha mãe tinha uma filharada, não tinha como. Tenho 8 irmãos. Desculpa, eu tenho 7 irmãos, comigo 8. Então, eu sofri um abandono passivo, né? Por exemplo, quando alguém morre, né? Meu pai morreu. Foi um abandono passivo. Sofri porque eu cresci sem pai. Isso me complicou muito a vida. Ai de mim não fosse Jesus e os homens maduros da igreja para ser para mim como pai. Ai de mim. É tanto que eu me batizei com 15 anos aqui. E os irmãos me ajudaram a crescer e a curar das minhas feridas. Então, isso acontece quando você perde alguém. Ninguém quer morrer. Meu pai não queria morrer, mas morreu, né? Então eu cresci sem pai. Então essa parte da Escritura, ela é toda especial para mim. Eu acho que para mais alguns aqui também. Na verdade é para todo mundo. Ouça o que Deus vai falar com você. Palavras do Senhor. De maneira... Repetindo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmão, toma posse dessa palavra. Minha irmã, toma posse. Meu ouvinte, toma posse. Porque é Deus falando. E é uma maneira de eu viver conectado a Ele.
E não só no stand-by, porque Ele diz para mim que de maneira alguma te deixarei. Pensa numa maneira aí. Nessa maneira aqui, acho que Deus não vai ficar comigo, não. Ele vai me abandonar. Ele está dizendo que de maneira alguma Ele vai te deixar. É tanto que eu construí meu relacionamento com Deus lá no colégio interno. Me ensinaram a orar, me ensinaram a... E hoje estou com Deus como instrumento para falar ao seu coração, para falar à sua vida. É Deus me treinando desde os meus 5 anos para servi-lo. Outra coisa que Deus disse ali: nunca, jamais te deixarei. Poxa vida. E quando Deus usou essa palavra, nunca, essa é uma palavra que você não deve usar muito na sua vida. Sabe? Tipo, eu nunca falei isso. Será? Será? Né? Essas palavras assim, sabe, tem que ser evitadas. Né? Sempre, outra palavra tem que ser evitada. Sempre você fala isso. Sempre. É muito tempo, hein? Tá. Deus sim. Ele é o único que pode usar com propriedade essa palavra. Nunca, nunca, nunca te deixarei. Estou num leito do hospital, estou lá com Covid. Quem está lá comigo? Deus. Porque Ele nunca vai te deixar. Estou à beira da morte. Quem está lá comigo? Ninguém. Você se enganou. Deus está lá com você. Jesus vivia conectado ao Pai e Ele falou para os seus discípulos, lá no Getsemane, quando Ele ia morrer: todos vós vão me abandonar, contudo eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. E mesmo lá na cruz, quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi uma fração de segundo, porque o pecado da humanidade estava sobre ele, mas o Pai nunca abandonou Jesus, e Jesus sabia disso. Então, viver conectado a Deus é assim. E finalmente, a quarta conexão: declare. Para você viver conectado a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Aqui é fácil de estar conectado a Deus. Maravilhoso demais, né? Então você precisa declarar. A igreja tem aprendido o poder de uma declaração. Quando você faz uma declaração de fé, sabe? Isso produz dentro de você uma força, uma fé, uma convicção. E Deus está dizendo aqui para nós, lá no versículo 6 de Hebreus capítulo 13: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Na versão que eu leio, eu gosto mais. Na versão lá diz assim: já que Deus diz que de maneira me deixar, nunca vai me abandonar, assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Meu irmão, minha irmã, você tem medo de quem? Você tem medo de... A sua vida é dirigida por medo? Ou é dirigida pelo Espírito Santo? Eu conheço muito, infelizmente, que a vida delas é dirigida por medo. Tem medo de tudo. Da Covid, então, nem se fala. Da gripe, não. E tem medo de pegar ônibus. E tem medo de dirigir. E tem um tanto de medo. Quando você vive conectado com Deus, você vai curando dos seus medos. E no lugar do medo, você põe fé. Você põe certeza, põe confiança. E Deus vai te usando para o propósito dEle.
Então, a palavra é muito clara. Declare então. Faz uma declaração a partir de hoje. Até te desafio, todos os dias, você pegar Hebreus, capítulo 13, 5 e 6. Eu já até memorizei. Porque ali o Senhor diz, assim afirmemos, ou seja, declare, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, e eu não temerei o que me pode fazer o homem. E fechando a nossa conversa, deixe-me te fazer uma pergunta. E a pergunta é: você já se revelou a Deus? Você já lidou com sua vida espiritual, com tantas religiões absurdas e falsas por aí? Você já se religou a Deus? Segunda pergunta. Você diz, sim, eu me religuei a Deus. Eu fui batizado. Sou fiel na igreja. E eu sei que a maioria aqui, não conheço todos, né? Mas eu sei que a maioria aqui realmente se religou a Deus, estão ligados com Deus. Mas a segunda pergunta é: o seu relacionamento com Deus está no estado de, no stand-by? Está religado, a luzinha está acesa. Mas eu não tenho uma vida vibrante com Deus. Meu dia a dia não é com Deus. Eu ando por minha conta. E o desafio a seguir, meu irmão, minha irmã, depois de religar a Deus, o próximo passo, saia do estado de stand-by. Porque nesse estado não acontece nada. Você não vê nada. Você não interage, você não recebe. E você não dá gargalhadas e não faz nada. Porque você está, por incrível que pareça, mesmo que religado e no stand-by, você ainda continua desconectado. E que tristeza quando a conexão cai, não é? Está no celular, a internet cai, você desconectou. O dia fica doido. E para você, nesta manhã, que Deus tem para você é: conecte-se a Deus e viva conectado. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Fiquemos em pé, igreja, por favor. E os nossos vão cantar uma canção para nós, que vai tocar aos nossos corações. Por favor.